Em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a prova do amor de Deus. Se você quer saber o quanto Deus ama você, é só você olhar para Jesus. E, na verdade, você vai surpreender ao perceber que Ele já estava olhando para você primeiro. Hoje eu quero te contar 4 histórias sobre esse olhar de amor de Jesus. E a primeira história está em Marcos 5. O texto diz que Jesus estava andando pela rua e uma multidão cercava Jesus e exprimia Jesus, querendo tocar nele. Só que, de repente, uma mulher passou apertada no meio da multidão e tocou na barra da roupa de Jesus. E ao fazer isso, essa mulher foi curada. A lei de Moisés dizia, e isso está no capítulo 15 de Levítico, que a cada vez que a mulher passasse por seu período de fluxo sanguíneo mensal, ela seria considerada imunda. E durante 7 dias, qualquer pessoa que tocasse nela também estaria imunda. E se ela tocasse em algum objeto, se ela deitasse numa cama, se ela sentasse numa cadeira, esse objeto também seria considerado imundo. Só que aquela mulher sangrava continuamente havia 12 anos. Ela já tinha gasto todas as suas economias com médicos e nada resolvia. Na verdade, ela só piorava. 12 anos vista como uma pessoa impura, imunda. 12 anos sem que ninguém pudesse tocar nela. 12 anos sem que ela pudesse usar os mesmos utensílios que outras pessoas. Se de repente ela tivesse um marido, então havia 12 anos que ela não podia sentir e receber o carinho do seu marido. Se ela tinha filhos, então havia 12 anos que ela não podia abraçar seus filhos. Aquela mulher não tinha parentes, amigos, ninguém por perto. Havia 12 anos. Ela não sabia o que era carinho, ela não sabia o que era amor, porque a lei colocou sobre ela um rótulo escrito imunda. E era exatamente assim que as pessoas a viam. Mas ela não se importou com isso. Ela foi para a rua, ela se apertou em meio à multidão e ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram: Jesus, como assim quem me tocou? Olha essa multidão te apertando e te tocando. E Jesus então começou a olhar, passar os seus olhos pela multidão, até que os olhos dele encontraram aquela mulher, tremendo de medo. E ela tremia porque ela não tocou em Jesus por se achar digna, não, ela sabia que ela não merecia fazer aquilo, mas ela sabia que mesmo impura, ela poderia tocar em Jesus e que aquilo mudaria a vida dela para sempre. A confiança daquela mulher não estava nela, a confiança dela estava totalmente em Jesus. E então Jesus olhou para ela e disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Perceba que a chave ali não foi tocar em Jesus, porque tinha uma multidão tocando nele e nada acontecia. Mas aquela mulher pensou: eu não sou digna, mas eu posso tocar nele porque eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem é Jesus. E ao dizer: filha, a sua fé te curou, Jesus estava demonstrando que mesmo que a religião olhasse para ela e a visse como imunda, aos olhos de Jesus, ela era uma filha amada de Deus. João 8 nos conta que alguns religiosos chegaram diante de Jesus trazendo consigo uma mulher. E então aqueles religiosos disseram: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante durante um ato de adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E você, Jesus, o que você diz? Então Jesus olhou para baixo e começou a escrever na areia, mas aqueles homens insistiam porque eles queriam uma resposta de Jesus. Na verdade, eles estavam testando Jesus. E Jesus, ainda com os olhos voltados para a areia, respondeu: quem de vocês não tiver pecado algum, pode começar e atirar a primeira pedra contra ela. E então, de um a um, aqueles homens largaram suas pedras e se retiraram. Então Jesus olhou para aquela mulher e perguntou:
onde estão os seus acusadores? E aquela mulher disse: eles se foram, Jesus. E Jesus, com os olhos fixos nela, respondeu: eu não condeno você. Vá em frente e não peque mais. Porque a religião sempre vai nos ver com um olhar de condenação, mas os olhos de Jesus não vasculham o nosso passado. O olhar de Jesus nos aponta um futuro de esperança. Jesus nos olha e diz: eu não condeno você. Por minha causa, hoje você pode olhar para frente e seguir adiante, livre do pecado e de toda culpa. Judas tinha traído Jesus em troca de algumas moedas, e é assim que Judas é visto até hoje, como um traidor. Mas o capítulo 27 de Mateus conta que quando Judas percebeu que sua traição havia levado Jesus a morrer, então Judas se arrependeu. Judas se arrependeu do seu pecado, mas sabe o que aconteceu? Ele foi até o templo, procurou os religiosos, aqueles mesmos que tinham pago por sua traição, e ele disse: eu pequei, eu traí um homem inocente. E aqueles homens que eram tão culpados da morte de Jesus quanto Judas responderam: isso é problema seu, nós não temos nada a ver com isso. Porque a religião é muito boa em apontar sujeira, mas ela não é capaz de limpar ninguém. Então Judas, sem qualquer esperança, jogou aquelas moedas no chão do templo, saiu e se enforcou. Porque aos olhos da religião, um pecador é sempre um pecador. Mas a Bíblia também fala sobre outro traidor, Pedro. Pedro traiu Jesus, ele o negou 3 vezes. E além disso, no capítulo 21 de João, conta que Pedro levou outros discípulos a errar junto com ele. Lembram daquele papo de Jesus, de que nós não seríamos mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens? Esqueçam, isso já era. Eu vou pescar. E Pedro então arrastou outras pessoas para o erro junto com ele. Porque aos olhos humanos, Pedro já tinha errado muito e agora era tarde demais. Tudo tinha mudado para ele. Mas enquanto eles estavam tentando pescar, Jesus, que havia ressuscitado, apareceu diante deles. E sabe o que Jesus fez? Jesus não condenou aqueles homens. Jesus ajudou aqueles homens a pescar. Jesus preparou e lhes serviu uma refeição. E então Jesus chamou Pedro para conversar e perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro, totalmente constrangido e cheio de culpa, respondeu: Senhor, você sabe que eu te amo. E Jesus, com seu olhar de amor, disse: Pedro, cuide dos meus cordeirinhos. Jesus sequer tocou no assunto da traição ou da rebelião de Pedro. Ele simplesmente olhou para Pedro e disse: cuide dos meus cordeirinhos, como quem diz: Pedro, a forma como eu olho para você, a forma como eu vejo você, não mudou, está tudo bem. Porque aos olhos de Jesus, Pedro ainda era aquele mesmo pescador de homens, o Simão Barjonas, que ouve a voz do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Judas e Pedro, 2 traidores. Um encontrou a religião e o outro foi encontrado por Jesus. Judas foi até o templo, ele procurou os religiosos e a religião foi capaz de condenar e matar um homem arrependido. E em contrapartida, Jesus foi até Pedro, olhou nos seus olhos e ao invés de condená-lo, Jesus o amou. A religião matou Judas, mas Jesus deu uma nova vida para Pedro. Porque a religião sempre nos vê com suas lentes sujas de justiça humana, mas Jesus sempre nos vê com o seu mesmo olhar de amor e de graça. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que crer nele não morra,
mas têm a vida eterna. E o versículo 17 diz que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E o versículo 18 diz que não existe condenação para quem crê em Jesus, mas quem não crê nele já está condenado. Jesus não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. A religião condena, o diabo acusa, mas Jesus veio nos salvar por meio do seu amor. Jesus é a própria manifestação do amor do Pai por nós. Preste muita atenção nisso. Todos nós estávamos numa situação de condenação desde o Éden. Quando nós viramos as costas para Deus, lá atrás, através de Adão, nós mesmos nos condenamos. Então Jesus veio nos reconciliar com o Pai. Ele veio se colocar como caminho único e suficiente entre Deus e nós. Jesus não nos condena, Jesus nos salva. E o que eu preciso fazer para ser um com o Pai para sempre? Simplesmente crer no poder salvador de Jesus. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Não é Jesus quem condena o homem, mas se eu não creio na suficiência de Jesus, se eu não creio no seu amor, então simplesmente continuo na mesma situação na qual eu mesmo me coloquei, que é a situação de condenação. Jesus não me condenou, eu permaneci condenado ao rejeitar o seu amor. Mas a boa notícia é que os olhos de Jesus procuram você no meio da multidão. Jesus não condena você. Mesmo que você esteja imundo, Ele não te condena. Então, não esgote seus recursos tentando se purificar, mas deixe que o amor dele limpe você. E não tem nada a ver com merecer, você nunca vai merecer, mas ele sempre vai amar você. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça e com amor. Ainda que você tenha traído Jesus, virado suas costas para ele, mesmo que digam que você não pode, ou mesmo que a sua própria consciência diga que agora é tarde demais, que tudo mudou, que já era, Jesus olha para você com o mesmo olhar de amor de sempre e ele diz: ei, tá tudo bem, eu continuo acreditando em você, eu ainda confio em você, eu ainda tenho aqueles mesmos planos incríveis para você, porque eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para amar e salvar você. Você pode até ter mudado, mas eu não mudo. O que eu falei para você continua valendo. Os meus planos para você continuam valendo e o meu amor por você continua valendo para sempre. Preste muita atenção nisso. Os olhos de Jesus estão fixamente sobre você e Ele não te vê como a religião te vê, Ele não te vê como as pessoas te veem e nem como você mesmo se vê. Os olhos de Jesus veem você como filho amado de Deus.